do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, e é centrado em promover diálogos, né? A ideia aqui é, de uma maneira muito informal, dialogarmos, levando a Amazônia e as questões da Amazônia, as soluções que saem da Amazônia, não só a brasileira, mas a Amazônia como um todo, para o resto do mundo. Então, o Amazônia hoje ele está no seu segundo ciclo, que é um ciclo que envolve as questões indígenas na Amazônia, que hoje todos sabem é um foco de debate não só no Brasil, não só na Amazônia, mas no mundo todo. O mundo todo acompanha o que acontece com as populações indígenas, especialmente nas florestas tropicais, e isso tem um papel, essas populações e o direito dessas populações, a proteção ao direito dessas populações, tem a ver com algo também que é de conhecimento de todos, que é a mudança climática global. E essas duas coisas, populações indígenas e a preservação dos seus direitos à terra, como elas se relacionam com esse mundo em aquecimento, com esse mundo em transformação climática. Portanto, esse é hoje o tema da nossa live, que é dentro do ciclo sobre Amazônia indígena e a mudança do clima, as questões envolvendo diferentes aspectos do socioambientalismo mundial. Tá bem? É uma série de transmissões, como vocês sabem, bilíngue, e hoje nós teremos, para aqueles que não falam o português, temos uma tradução para o inglês, então temos aí no Zoom, quem está no Zoom, infelizmente quem está no YouTube não terá essa tradução, mas quem está no Zoom conosco, tem lá um ícone à direita no seu screen, né, de interpretação, você escolhe lá a língua inglesa, e no chat a gente deve dar essa informação. Pois bem, hoje a gente tem a honra de ter dois convidados, um deles ainda está por vir, que está conectando, ele estará em breve conosco, o que é o Toya Manchineri. O Toya é um líder, e um grande amigo, inclusive, é um líder nato, da qual nós do IPAM temos o maior orgulho de ter como parceiro. Ele é representante, como já diz o seu sobrenome, do povo Manchineri, é um povo que está lá no Acre, tem populações também no Peru, e o Toya é o coordenador da área de território e recursos naturais da COICA, que é a coordenação das organizações indígenas da Bacia Amazônica, ou seja, não só brasileira, mas a COICA envolve todos os países amazônicos no que tange a povos indígenas, né? E ele é assessor político da COIAB também, que é a Coordenação de Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, e o Toya é presidente da NATFA. Eu não vou me atrever a falar o que significa, ele pode dizer depois, mas que é um movimento dos manchineres para trazer as questões indígenas numa audiência mais ampla. É um movimento extremamente interessante e importante. O Toya tem atuado muito, é um dos indígenas que mais conhece da questão ambiental e da questão climática na Amazônia, e tem atuado muito para combater essa crise climática que já atinge os indígenas. Portanto, e é um defensor dos direitos indígenas, especialmente dos povos da Amazônia. Então, é uma honra ter o Toya aqui, pena que ele não está aqui com a gente hoje, agora, mas eu espero que esteja. Toya certamente vai estar numa aldeia, então está sempre com problemas de internet, mas a gente deve superar isso em breve. A segunda pessoa, o segundo convidado é David Karmovitz. Também alguém que eu considero um grande amigo, alguém que eu conheço há muito tempo. Eu tenho a honra enorme de ter hoje David conosco. David atualmente atua como gerente geral ou diretor do Forest and Farming Facility,
que é uma iniciativa da FAO, junto com outras organizações, como a IUCN, a ED, ou IIED, e a AgroCode, que é uma ação que apoia ou dá apoio financeiro direto e assistência técnica a organizações de produtores florestais e agrícolas, incluindo os indígenas. Opa, nós temos Toia agora. Que bom, bem-vindo, Toia. Acabei de fazer a sua apresentação, nós temos o David já com a gente. Obrigado, Toia, por estar com a gente, bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Eu fiz a sua apresentação, Toia, depois você diz aí qual é o nome por extenso da NATFA, que é o movimento dos Manchineri, que vocês têm mantido de uma maneira bastante interessante e importante. Mas eu estava falando, Toia, do David, e o David está nesse momento em Roma e atuando nesse programa que eu falei, que é com uma iniciativa da FAO e com essas organizações que eu mencionei anteriormente. David tem PhD na Universidade de Madison em Economia Agrícola, em Wisconsin, uma terra fria para caramba. Os lagos lá congelam, é uma loucura total. David tem mais de 150 publicações em questões rurais. Ele já serviu como consultor sênior do Climate and Land Use Alliance, a CLUA, que é uma aliança de fundações. Fez o trabalho global da Fundação Ford, foi diretor do CIFOR, que é o Centro de Pesquisa Florestal Internacional, por vários anos. E David é uma pessoa do mundo, né? Ele trabalhou em Costa Rica, Indonésia, Holanda, Nicarágua, supervisionou atividades na África, Ásia, América Latina, fala inglês, espanhol, francês, Bahasa, indonésio, Mistitu. Mistitu é da onde, David? É africano, certamente, mas eu não me lembro Não, do país. Nicarágua é Honduras. Nicarágua e Honduras, tá vendo? Mistitu. E, obviamente, vai falar com a gente em português também, que é outra língua que ele domina muito bem. Então, David, prazer grande ter você conosco hoje para essa conversa. Eu vou trazer rapidamente, para a gente abrir para o debate e para o diálogo, alguns números, tá? Que eu gostaria que você, Toia e David, pudesse manter isso em mente para que todos entendam, que estão nos ouvindo, o que significa as terras indígenas na Amazônia, e aqui eu vou trazer o exemplo da Amazônia brasileira, mas não só lá, né? TIs, né, as terras indígenas na Amazônia, David e Toia, vocês sabem muito bem disso, são 97 milhões de hectares sendo protegidos por povos indígenas na Amazônia. Isso dá 2 vezes a Espanha, quase, e 1,5 vezes a França em território. Ou seja, é uma área enorme. Se você pegar a quantidade de carbono armazenado nas florestas que os indígenas hoje detêm nos seus territórios, somente na Amazônia brasileira, nós estamos falando de 14,2 bilhões de toneladas de carbono. Isso dá, para vocês terem uma ideia, um pouco mais do que um ano de emissões globais de gases de efeito estufa. Você tem ainda um papel que certamente vocês já sabem muito bem. Essas terras têm um papel de grandes blocos, grandes barreiras ao avanço do desmatamento na paisagem. Hoje, quem visita o Google Earth e vê as áreas indígenas na Amazônia brasileira, você vê tudo desmatado em volta, mas não dentro dessas terras. Então, essas terras fazem um bloqueio extremamente eficiente no avanço do desmatamento, especialmente, Toia, e você bem sabe disso, no avanço do desmatamento ilegal, né? Para vocês terem uma ideia, na Amazônia, dentro de terras indígenas, é menos do que 5% de desmatamento. Se você compara isso com áreas públicas,
você tem 25% de desmatamento e em áreas privadas quase 30% de desmatamento. Então, se você compara dentro e fora, você nota claramente que há uma barreira muito grande exercida pelo modo de vida dos povos indígenas em cuidar das suas terras e de suas florestas, que tem uma importância, David, você sabe muito bem disso, em fazer esse grande papel de manter no chão uma quantidade grande de carbono que, se fosse emitido por desmatamento, nós agravaríamos ainda mais a mudança climática global. Então, essa introdução, obviamente vocês têm várias outras informações para trazer para a gente, mas é só para dar essa dimensão, por que proteger direitos dos povos indígenas e proteger suas terras importa para quem está lá na Europa, para quem está lá nos Estados Unidos nos escutando, lá no Canadá, lá no Alasca e assim por diante. Então, é uma questão global, não é uma questão amazônica nem local. Então, vamos lá. Eu queria fazer aqui vocês fiquem livres para perguntar, interromper, mas eu queria começar com o David. O David foi o coordenador de um importante relatório que saiu recentemente, que é sobre a governança florestal por indígenas, né, por povos indígenas. E esse relatório, que foi apoiado e liberado, né, disseminado pela FAO e pelo Fundo de Desenvolvimento para os povos indígenas da América Latina e Caribe, ele traz uma descrição da oportunidade que é a governança que os indígenas fazem das suas florestas para a questão das ações climáticas da América Latina e do Caribe. David, no início lá do relatório tem alguns pilares fundamentais que vocês colocaram para avançar com isso. Reconhecimento dos direitos territoriais coletivos, remuneração por serviços ambientais, manejo florestal comunitário, o reconhecimento dos saberes ancestrais e a questão de gênero, especialmente o papel das mulheres nesse processo. Eu achei muito oportuno, e certamente o Toya tem muito a falar sobre isso, de que esses são pilares fundamentais não só do relatório, mas de muitos povos indígenas. Eu queria que você, resumidamente, falasse as principais mensagens desse relatório, para a gente usar isso como elemento para a discussão que se segue. Por favor, David. Ótimo. E boa tarde a todo mundo. Um prazer, um honor estar aqui com Toya, com Paulo, falar com vocês. Me desculpem de antemão o mau português meu, mas acho melhor falar mal português ou portunhol que em inglês, porque sempre se perde alguma coisa na tradução. O relatório que a gente fez foi uma olhada de umas 300, mais ou menos, estudos sobre as florestas dos territórios dos índios e quilombolas, povos afrodescendentes da América Latina. E o relatório tem, basicamente, 4 ou 5 secções. A primeira secção tem que ver com a grande importância das florestas que estão manejadas por os povos indígenas e povos índios e quilombolas. Uma segunda parte que tem que ver com o fato que, historicamente, tradicionalmente, essas florestas têm sido muito melhor conservados, melhor manejados que as outras florestas da América Latina. Tentar entender por que essas florestas ficam em tão bom estado. A terceira secção tem que ver com as novas ameaças a essas florestas. Se bem é certo que essa floresta tem sido bem conservada até agora, não quer dizer que até para frente vai seguir
se não há um maior apoio de toda a população brasileira e mundial a favor dos direitos dos povos indígenas. E a última secção tem que ver com os pilares que falou Paulo. Então, se esta floresta é tão importante, se tem sido tão bem conservado até agora, mas agora está enfrentando ameaças cada vez mais fortes, quais são as soluções, quais são as propostas que a gente pode fazer para consolidar, manter as terras, as florestas das terras indígenas e quilombolas intactos. A importância, só alguns números. Estamos falando de uns 330, 380 milhões de hectares em toda a América Latina. Mais ou menos a terceira parte, uma terça parte da floresta de toda a América Latina em mãos de indígenas, índios e quilombolas. Essa área, e dessa área, mais ou menos a terça está dentro da Brasil. Essa área tem a oitava parte de todo o carbono que está dentro das florestas a nível tropical. Ou seja, uma de cada 8 toneladas de carbono que está numa floresta tropical no mundo está dentro das florestas dos povos índios da América Latina. Estamos falando de mais ou menos 10 milhões de pessoas que têm guardado, cuidado essas florestas durante séculos. Por que então essas florestas têm sido tão bem manejadas? Um primeiro fator que é um fator cultural, que as práticas de produção, as práticas de consumo dos povos indígenas têm sido bastante compatíveis com manter a floresta no tempo. Por exemplo, pouca prática de um manejo extensivo do gado, nula agricultura mecanizada, os povos indígenas plantam quase nada de soja, de agricultura, monocultura industrial. Tem muito mais utilização dos produtos florestais. Então, o primeiro elemento é cultural. Um segundo elemento tem que ver com as políticas que a América Latina tem sido pioneiro, tem sido progressista no contexto mundial, enquanto as suas políticas de respeito aos povos índios e quilombolas comparado à Ásia, à África, sobretudo no período da democracia. Vemos toda a América Latina, ou quase toda a América Latina, tem reconhecido, como tem reconhecido a Constituição de 1988 do Brasil, o direito constitucional dos povos indígenas e dos afrodescendentes às suas terras, às suas florestas, e esse reconhecimento e essas políticas mais progressistas dos governos democráticos da América Latina têm sido importantes para manter, conservar estas florestas. Agora, também tem outros elementos. Há elementos demográficos, são áreas muitas vezes sem muita população, muito povoamento, muito densa. Não são áreas, a maioria, muito aptas para a agricultura intensiva. Muitas vezes são áreas remotas, mas o mais importante são os elementos justamente culturais e das políticas. Agora, há estudos em toda a América Latina. Em cada país da América Latina tem sido demonstrado, com a exceção do Uruguai, que praticamente não tem índios, tem sido demonstrado que as florestas dos povos indígenas estão melhor conservadas que as outras florestas. O problema é que faz 5, 10, 15 anos, isso inicia a mudar, começa a mudar.
cada vez más ameaça a estas florestas, a estos povos, a estas terras, acrescenta. Por que acrescenta? Tem maior consumo mundial dos grãos, da carne de boi, maior produção de mineração de petróleo. Então, isso fazendo mais pressão a chegada de novas estradas, novas infraestrutura de transporte aos territórios, abram a viagem, abram a grupos que querem entrar a invadir os territórios. Em vários países, como vocês conhecem o caso brasileiro, mas também em outros países da América Latina, tem novos governos que têm menos apoio menos respeito para os direitos constitucionais dos povos indígenas e seus legítimos direitos. Então, tem acrescentado as ameaças cada vez mais a estes territórios, a estas florestas. Frente a isso, o estudo planteia os 5 pilares que falou Paulo, a importância do respeito dos direitos territoriais dos povos indígenas, não só a reconhecimento formal e o título, também o direito a consulta prévio, livre e informado, também assegurar que se uma terra tem título, que esse título vai ser respeitado. O segundo são as compensações, os pagos para serviços ambientais, não como uma forma de agradecer aos povos indígenas a decisão de não desmatar, sino como uma forma de dar apoio, recursos, orçamento que precisem para poder defender suas terras e consolidar sua ação. Terceiro, o manejo florestal comunitário, indígena e agroflorestal, que tem demonstrado boas experiências em muitas partes da América Latina. A importância da cultura de conhecimento tradicional. Eu sempre digo, sou economista. Na economia nunca me ensinaram que a cultura tem alguma importância. A verdade é que a cultura é fundamental para as práticas, para as decisões de como se vai usar a terra, para tudo que tem a ver com a identidade, e é fundamental um sistema educativo que apoia as culturas tradicionais e uma série de outras políticas culturais que apoiam e não impedem ou não enfraquecem as culturas tradicionais. E, finalmente, é fundamental apoiar as organizações dos povos indígenas, tal como o COIABE, tal como a COICA mesma, e dentro de eles a importância sempre principal da liderança das mulheres, da participação plena e da inclusão dos jovens. Obrigado. Obrigado, David. Eu acho que você fez um resumo importante, não só do relatório, mas eu acho de caminhos a serem seguidos. Certamente, várias dessas instituições, e Toia pode confirmar isso depois, estão com esses pilares também em mente, ou seja, só temos chance de caminhar para uma Amazônia ou florestas tropicais num mundo em aquecimento de uma maneira mais sustentável e mais benéfica se o respeito aos direitos indígenas, às suas terras, forem preservados. Toia, por falar em direito e escutando o que o David colocou, a vida não está fácil para os indígenas no Brasil, né, Toia? Ontem a gente teve um episódio lamentável em frente à FUNAI, com um protesto pacífico dos indígenas sendo rechaçado pela polícia, quase que com conivência, ou certamente com conivência da própria FUNAI e do governo. E que o protesto era para exatamente garantir e buscar maneiras de garantir os direitos dos povos indígenas. Eu queria que você falasse um pouco dessa luta, Toia, que está tendo agora, porque
além de ameaça aos direitos, há invasões de terras indígenas por grileiros, que a gente sabe na Amazônia. E, mais do que isso, o que é preciso fazer, Toia, para que as pessoas entendam de uma vez por todas de que o respeito aos direitos e aos povos indígenas é algo benéfico para não só quem vive na zona rural, mas também para quem está na cidade e quer pagar uma energia mais barata, quer ter alimento na mesa mais saudável, quer ter um processo de tranquilidade e equilíbrio climático no futuro. Toia, me diz os seus pensamentos em relação a isso. Obrigado, Paulo. Aí o que o professor Rodrigo desde traz é um material muito importante, né, relacionado à contribuição dos povos indígenas ao não aquecimento do clima, né, a manter as florestas em pé, né. E, como eu mencionou, isso já vem antes mesmo do próprio a chegada, né, dos colonizadores no país, né, os povos indígenas vêm mantendo esse solo, né, de forma de não degradar, né, o meio ambiente, né, de utilizar, né, as suas riquezas de maneira sábia, né, para que a gente não venha sofrer os danos no futuro, né? E já pelos nossos ancestrais e agora, né, no século XXI, por nós, né, que continuamos, né, trazendo a sabedoria do passado para viver o presente, vamos dizer assim, né? Que é manter, né, a nossa cultura, a nossa forma de vida, a nossa forma de ver, né, a riqueza, vamos dizer assim, que o indígena não vê. O indígena vê a riqueza como acumulação de patrimônio, né? Já o índio, ele vê a riqueza se ele tem condições de propiciar a outras famílias alimento, né, uma boa vida, né, dividir, né, isso é que nós vimos, né? Tanto que quando as pessoas, os caçadores vão caçar, geralmente se ele mata um cervo, ele fica com um pequeno pedaço, né, para manter naquele dia a família dele alimentada, no outro dia também, mas o restante ele distribui com a comunidade, né, para que outras pessoas que não tiveram a chance de caçar naquele dia possam ter um alimento na sua mesa, vamos dizer assim, né? E isso é uma forma de economia também, né? E de laços de amizade entre a população. E isso que vem ao longo desses séculos mantendo, né, os povos indígenas, né, dentro das florestas e com as florestas intactas, né? A minha terra se chama Terra Indígena Mamuadate, ela tem 314 mil hectares, né? Lá a gente cria muitos animais, né? Mas 95% da terra está intacta, né? E aí diz, não, os índios não trabalham, não, os índios trabalham muito, porque senão já tinham morrido de fome também, né? Mas é os sistemas que nós utilizamos, né? O sistema que a gente utiliza para a criação, né, de qualquer espécie, mas também o manejo, né? Sempre estamos fazendo um manejo e deixando a terra descansar por um período grande, né? E isso que também, né, talvez, né, contribua bastante, né, com a questão da fixação do carbono nos territórios indígenas. Eu sempre falo que o Brasil, com os acordos que ele tinha a nível internacional e tem, né, sobre as mudanças climáticas, só poderia chegar, né, realmente a cumprir seus acordos se os territórios indígenas, reservas extrativistas e quilombola fossem demarcados. Porque, como tá provado, né, que as terras indígenas é uma barreira ao desmatamento, né? Então, seria bem mais barato para o Brasil cumprir, né, com os direitos, respeitando os direitos dos povos indígenas tradicionais,
né, demarcando seus territórios, né? E aí nós teríamos, né, mais florestas e mais biodiversidade para que futuras gerações, né, de toda uma sociedade, não só do Brasil, pudesse conhecer, né, dentro das florestas, né? Isso é um pequeno ponto, né, que nós estamos vivenciando todo esse período, né? Principalmente agora, né, com a chegada, né, do Bolsonaro no governo, como presidente da República, né? Isso para nós significou uma luta a mais, né? Então, por exemplo, agora está se trabalhando a questão da PL 490, né, que significa mudar toda uma legislação para que terceiro possa usufruir, né, e principalmente fazer a extração de minério dentro dos territórios indígenas, né? Então, isso é bastante prejudicial, não só para os povos indígenas, né? Mas também para a sociedade, vamos dizer, para a sociedade de uma forma geral, porque o ouro ele gera a riqueza só naquele momento que ele está sendo explorado, né? E aí acabou isso, fica, né, a degradação ambiental nas florestas, né? Então, é necessário que nós possamos, né, estar debatendo com a sociedade, que ela possa estar vendo, né, o esforço dos povos indígenas em manter a floresta, né, mas também em demonstrar que há possibilidade de tu usufruir, né, das riquezas que você tem hoje, de forma que tu não degrade o meio ambiente, mas tem que saber usar de forma adequada, né, com sabedoria, para que futuras gerações possam ter essas riquezas para ser utilizada, né? E, e no nosso modo de ver, seria muito seria uma coisa fácil, né, para o Estado, a partir do momento que ele reconhecesse todos os territórios indígenas. E a partir daí pudéssemos estar, conforme a Convenção 69, para estar trabalhando, né, como sempre falo, o desenvolvimento, né, de algumas regiões, pensado com os povos que ali vivem, né? Porque nós temos muita sabedoria, tem sabedoria, mas ela deve ser respeitada, principalmente no tratar, em se tratando como se diz, né, levar o desenvolvimento, né, para as regiões, principalmente para a região amazônica, né? É muito interessante, mas é necessário se conhecer o que aqui tem, né? E a potencialidade, né? E como os povos indígenas vivem, como os povos da região reconhecem essa potencialidade e trabalham, né? Talvez dessa forma nós estaríamos, né, utilizando da melhor forma possível essas riquezas, né, da Amazônia e com inclusão social, né? Que isso que eu penso que é o mais importante, porque nós temos vários empreendimentos que não deixa quase nada na questão social, muito pelo contrário, ela agrava a questão da saúde, né? Porque não há um planejamento, primeiro, quando tu vai fazer um empreendimento, vamos dizer, de hidrelétrica, como foi, né, feito no Brasil, porque tu incha o município e aí, né, tu tem a saúde, tu tem a educação com o sistema já, né? Então, é necessário pensar tudo isso, mas também pensar, planejar na questão dos empreendimentos, né? Para a gente, é dessa forma. E penso que nós estamos num momento, David e Motinho, e se nós realmente não conseguirmos fazer nossos pensamentos soar na cabeça de milhões, nós vamos ter uma catástrofe, né, sobre o meio ambiente, né? Visto que quanto mais as pessoas exploram, mais elas querem explorar, né, independente da situação, né, que aquela riqueza está, né?
Então, é o momento da gente, principalmente se tratando em Amazônia, em povos indígenas, ter um novo momento, vamos dizer, um novo acordos políticos para que a gente possa, né, trabalhar essas riquezas, mas também, né, fazer com que mais pessoas participem, né, do chamado desenvolvimento e que possa, né, também ser parte, né, da distribuição dessas riquezas, né, que são trazidas, não esquecida, né, à mercê da própria sorte. Obrigado. Ótimo, Toya. Eu acho que você traz alguns elementos que complementam o que o David falou muito bem. Essa questão de trazer a real dimensão do papel dos povos indígenas para o futuro do planeta, vamos dizer assim. Eu não estou exagerando falando dessa forma. É crucial para que a gente salve o próprio planeta, porque se nós não conseguirmos comunicar esse papel e através do respeito de direitos, a gente não avançar com isso, certamente nós não teremos um planeta adequado ou habitável o suficiente para as próximas gerações. Eu acho que isso está muito cristalino em relatórios como o que o David colocou e nos movimentos que você, Toya, e outros grupos indígenas, através da COIAB e da COIC estão fazendo. Realmente talvez seja um problema de comunicação. E pegando esse gancho da comunicação, eu queria trazer uma outra questão que é bem interessante para a gente ver como é que as pessoas que estão um pouco distante desses assuntos interpretam a coisa, né? Eu me lembro do cacique Raoni disse uma vez, quando perguntado se não era muita terra para pouco índio, ele respondeu: era muito pouco índio para cuidar de tanta terra. Né? Então, essa visão, às vezes, invertida que o branco, vamos dizer assim, tem, às vezes atrapalha. Eu estive em algumas discussões recentemente que eu escutei a seguinte coisa: os indígenas não são guardiões da floresta. Não são. Porque no Brasil, principalmente, eles são protegidos, e o David até citou um pouco esse como um elemento importante, e realmente eles são protegidos por uma legislação que não deixam, que é a legislação, inclusive, que querem mudar, não deixam que esse avanço do desmatamento ou da degradação nas suas terras aconteça. Então, é uma proteção que não depende dos povos indígenas. E o meu argumento era, não, é exatamente o contrário. Né? Toya, eu queria, e depois eu queria escutar o David, vamos tentar fazer umas respostas mais rápidas para a gente poder pegar o que o pessoal está perguntando, tem várias perguntas aqui no chat. Os indígenas têm um monte de ações concretas, exercidas por eles mesmos, para proteger os seus territórios. Não é apenas a legislação que protege. Né? Não é apenas uma coisa da guarda do Estado, na tutela do Estado, que os indígenas estão preservando. Toya, me diz o que vem sendo feito pela COIAB, pelos povos indígenas, concretamente, para proteger os seus territórios. Eu sei que tem as brigadas, eu sei que tem patrulhas de fronteira, enfim. Você poderia nos dizer, e talvez um comentário do David depois. Vamos tentar fazer mais rápido, tá, Toya? Ok, Paula. Em relação à questão da proteção territorial, né, realmente a lei ela não protege, né? Aliás, ela está ali para proteção, mas se não há uma fiscalização do Estado, né, ela é apenas uma lei que está escrita no papel que não vai funcionar. Então, precisa do Estado presente para fazer essa fiscalização para proteção. E quando o Estado ele não está presente, quem faz são os povos indígenas, né, através, né, dos seus planos de gestão, né, através do monitoramento que é feito nos territórios, seja via aplicativo ou seja via, né, anteriormente feito, né, na mata mesmo, visitando os limites dos territórios, né? Então, o que a COIAB tem feito é investido na formação de jovens liderança para fazer esse combate, né? Tanto na questão da fiscalização,
mas o combate, né, da própria lei, né, que forma novos advogados, forma advogados para que possam entender da lei e, a partir desse entendimento, buscar seus direitos, né? Isso é uma das formas que nós estamos utilizando a escrita, mas também as novas tecnologias para dizer para o governo: Bolsonaro não foi os povos indígenas que queimaram a Amazônia, né? E com dados concretos, né? Com novas tecnologias que nós temos sendo utilizado. E, claro, com as parcerias também, né? Porque somente, né, os povos indígenas, somente o povo brasileiro não vai salvar o mundo, né? Precisa de todo um conhecimento e, né, e de sabedoria de várias cabeças para que a gente possa, né, trabalhar em conjunto para fazer a diferença no futuro. David, ótimo, Toya. Tem ainda as brigadas, né? Enfim, tem as ações de reintegração de posse aos indígenas, que foi feita através de monitoramento. Nós temos vários casos. Tem as autodemarcações que estão A sendo feitas também, autodemarcação, né? isso, Que, por exatamente. exemplo, o pessoal lá do Pará, os parentes Munduruku fizeram, né? Agora está acontecendo uma no estado do Acre, né? Então, quando o Isso. governo ele não age, os povos indígenas agem porque conhecem o território e seus limites, né? Então, são ações dessa forma que nós estamos também investindo, né? E fortalecendo. Ou seja, tem ação direta dos indígenas na proteção da floresta. Aquela história de ter pouco desmatamento dentro dos territórios indígenas não é uma questão simplesmente de Constituição protegendo, é uma ação direta dos indígenas, muitas vezes sem o recurso, que é um dos recursos que o David colocou, inclusive, que é necessário no relatório. David, algum pensamento sobre isso? Algum comentário? Primeiro, vocês têm toda a razão, ou seja, os mesmos povos fazem muitas coisas para proteger, para defender as seus territórios dos invasores de fora. Em Brasil, mas em toda a América Latina, não? Autodemarcação, monitoreio, proteção. Mas, além disso, foram os índios, na maioria dos casos, que fizeram pressão sobre os governos para proteger a floresta. Então, se o governo faz uma atuação de proteção, não é uma atuação que sai da nada, sai dos mesmos movimentos dos índios que exigem o respeito a essas terras, as suas florestas, a seus direitos. Então, não é uma coisa exógena, é uma resposta ao mesmo movimento indígena que o Estado atua. Exato. Então, é muito mais do que Constituição, é muito mais do que modo de vida, é uma ação concreta hoje. Acho que no Brasil, David, nós temos A muito essa demarcação situação. vem porque o grupo pede a demarcação. Exato. Uhum. Exato. Não é que o governo chegou lá e decidiu demarcar. Exatamente. Bom, vamos pular para uma outra pergunta e para as perguntas do pessoal que está no YouTube e aqui no Zoom conosco. Eu queria, enfim, já que nós estamos falando de todo esse processo de perda de direitos e qual é a solução, por exemplo, no relatório que David coordenou, temos lá o pagamento por serviços ambientais, essa questão, Toya, de como é que a gente faz um reconhecimento dos direitos, mas também aporta recursos para que esse direito continue valendo e sendo protegido através do desenvolvimento, como você falou, dos planos de uso dos territórios e assim por diante. Muito se fala no pagamento por serviços ambientais, o que é óbvio, ao preservar a floresta, vocês estão evitando uma série de prejuízos para o mundo todo, né, que vem com as mudanças do clima. Mas também tem, Toya, você bem sabe, essa questão de alguns indígenas defendendo de que não, nós temos que abrir as terras indígenas para parcerias ou
para usar como área para agricultura de larga escala e assim por diante. Esse tem sido uma coisa muito estressante para os povos indígenas, e isso o que eu estou falando compõe aqui a pergunta que Cláudia Azevedo Ramos fez de como proteger as comunidades indígenas e suas terras da corrida paralela das commodities e do ouro, né? Que tem coaptando vários possíveis representantes indígenas para esse discurso, que é exatamente o que dá suporte a esse projeto de lei 490, que você citou antes. Toia, como é que é isso? Quer dizer, qual é o caminho a seguir? Quer dizer, cada povo tem a sua independência, tem a sua soberania como povo em decidir o seu destino. Mas como está essa articulação, seja dentro da COIAB ou de outras organizações indígenas? Queremos ou não queremos abrir essas áreas e certamente, qual é a opinião sua e da COIAB nesse sentido? Bom, Paula, relacionado dois temas que para nós é bastante forte, que é a questão da mineração e madeira, né? E aí a COIAB, ela atua nos 9 estados, né, da Amazônia brasileira, e o nosso posicionamento é o posicionamento da maioria das lideranças, né? Das lideranças indígenas desses 170 povos que compõem aqui a Amazônia brasileira, estão na Amazônia brasileira, que é não. Não porque se sente que não é o momento propício ou o momento adequado para fazer esse tipo de exploração nos territórios, visto que há outras maneiras da gente, né, vamos dizer assim, ganhar dinheiro, né? Principalmente relacionado, né, à própria cultura, né? Por exemplo, fazer a cultura dá dinheiro, né? Tem alguns povos indígenas que estão utilizando a cultura, né, os seus rituais, né, para a partir daí, né, ter uma entrada de recurso para que as famílias possam complementar, né, a economia das famílias, né? E eu vejo que esse momento também, para nós temos vários outros programas, né, que podem levar recurso para as comunidades indígenas para que ela possa desenvolver suas atividades e aí não precisar de você fazer a exploração não da madeira, né, nem do minério, né? Ou também programas, né, que tu pode criar, por exemplo, trabalhar a madeira morta, né? Que aí tu pode trabalhar ela porque de acordo com a legislação, né, tu trabalha e aí tu tem uma renda complementar, né? Mas também pensando nisso, nós trabalhamos a questão da Política Nacional de Gestão Ambiental em Terras Indígenas, né? A famosa PNGAT, que aí está. E que todos os recursos que eu vejo que podem vir tanto dos fundos climáticos, eles têm que obedecer o que estabelece, né, a lei de gestão ambiental em terras indígenas, né? E lá são 4 eixos bastante interessantes, desde o reconhecimento do serviço ambiental, desde a gestão, principalmente o reconhecimento também do trabalho das mulheres, que também é bastante importante, visto que elas também têm uma ação muito importante dentro dos territórios. Então, há outras maneiras de tu não trabalhar a questão, por exemplo, do ouro ou da agricultura, né? Afinal, tirar ouro do chão não vai nos prevenir da mudança climática, né, Não, Toya? não vai. Pois é, David, essa questão de mecanismos financeiros, né, voltados para as populações indígenas, no sentido de você preservar modo de vida, direitos e assim por diante. Fala-se muito, e essa é uma pergunta aqui do Igor Barbosa, da questão do turismo. Toya também pode responder isso, né? Mas tem os pagamentos por serviços ambientais, e você tem uma série de
mecanismos que estão surgindo no âmbito não só da Convenção de Clima, mas também de outros esforços, inclusive para esforços privados. Como é que você vê isso? Você acha que o caminho é esse mesmo para a questão de apoio financeiro ao modo de vida e aos direitos dos indígenas das suas terras? Eu acho que dos caminhos, sem dúvida, não? E uma coisa que para mim é muito importante é que a gente veja, é irônico, porque no Brasil muitas vezes o agronegócio veja os índios como os inimigos, mas a verdade é os índios são os melhores amigos do agronegócio. Se não fosse por a floresta que tem cuidado os índios, já a temperatura em boa parte de Mato Grosso, em boa parte de Matopiba, boa parte do Cerrado, já seria demasiado elevado para a soja. Já não teria mais a soja. As chuvas que precisa a soja, a temperatura baixa que precisa a soja, graças em boa parte, não a parte pouco pequenina, das florestas dos índios e quilombolas. Então, tem sentido, os mesmos agricultores de soja têm um interesse na produção, na proteção da parte desse pequeno grupo de cuidadores, os poucos índios que cuidam muito da floresta, têm um interesse muito forte em apoiar a eles para que eles possam seguir produzindo a soja. É uma coisa, nos últimos dias tem vários estudos novos que demonstram que já tem acrescentado muito a temperatura no sul da Amazônia brasileira, não só por mudança climática mundial, mas por mudança climática local causada por desmatamento. Eu acho que isso abre um novo caminho para ver que a floresta manejada por os índios é parte do modelo econômico, não uma coisa além do modelo econômico. Sem floresta não tem Brasil como grande produtor de grãos a nível mundial. Perfeito, David. É isso mesmo. Acho que o grande sistema de irrigação do agronegócio, principalmente no Brasil, o sistema de irrigação gigante, ele está baseado... São nos rios Exato, nas florestas, né, dos indígenas. A gente sempre fala para os produtores, David, aqui, que é o seguinte, que você quer continuar produzindo com alta produtividade, invista na proteção dos direitos indígenas de suas terras, especialmente na Amazônia. É esse que e é preciso... Há uma boa parte do setor... Isso é uma coisa que a gente imaginava faz tempo, mas só nos últimos anos, 2 anos, que a gente tem estudos concretos que demonstram realmente o impacto concreto na agricultura local destas mudanças na temperatura, mudanças nas chuvas, não causado por acrescentamento global da temperatura, sino por os fatores locais. Agora, essa é uma pergunta para o Toia, e a gente está já caminhando para o final aqui, é 1 hora só, eu sempre falo que é bem pouco isso, dá vontade de continuar mais, mas enfim. É o seguinte, em cima do que você estava falando, David, ao mesmo tempo em que os povos indígenas estão protegendo a floresta e, consequentemente, o equilíbrio climático, seja ele local ou global, eles são os primeiros a sofrerem os problemas da mudança do clima. Especialmente no caso da Amazônia, uma boa parte dessa mudança climática ela é local pela retirada da floresta, não por efeito global da mudança do clima. Toia, nós estamos assistindo fogo florestal cada vez mais frequente na Amazônia. Como é que está isso para os povos indígenas? Como é que vocês estão lidando com isso?
Vamos fazer uma pergunta, uma resposta, Toia, bem direta em relação a isso, para a gente poder ter um tempinho aqui para vocês fecharem o evento, tá bom? Como é que está isso para os indígenas? Ok, Paula, essa uma situação que todo ano é recorrente, né? E aí nós estamos investindo nas brigadas, né? Por exemplo, um grande exemplo que é no Maranhão, né? Das brigadas, né? De jovens indígenas que vem combatendo, né? Os povos, né? Que entram nos territórios dos povos indígenas, né? Porque aí me perguntaram, né? Mas os índios sabem lidar com fogo? Aí eu falei o seguinte, né? O fogo, quem carregou ele do urubu foi os povos indígenas. Então ele sabe manusear ele da forma e sabe o perigo e o potencial que o fogo tem, né? Portanto, né? A gente sabe manuseando ele há muito tempo dentro dos nossos territórios, né? Mas é isso. O combate nós estamos utilizando a questão das brigadas e cada vez mais, né? Conscientizando, né? O nosso povo para fazer as fiscalizações, né? Que é importante isso. E com o fogo, né, Toia, tem essa questão da grilagem, né? Hoje nós temos, David, mapeados aqui no IPAM, isso foi parte de um trabalho que a gente lançou, nós já temos 3,2 milhões de hectares sendo declarados como propriedade privada e com desmatamento dentro de território indígena, que é uma coisa que veio crescendo muito. A gente tem esse sistema de declaração, que é o Cadastro Ambiental Rural, e as pessoas vão lá e declaram a área como dele, né? E os povos indígenas, especialmente com COIAB, a gente vem trabalhando para identificar essas ações de grilagem, né? A grilagem quase que via internet, né, Toia? Mas, enfim, eu tenho aqui uma última pergunta, não sei se vai dar tempo, talvez David possa responder diretamente, é da Cláudia Ramos. Ela pergunta o seguinte, no relatório que vocês fizeram, tem uma maneira de perceber que existem ações comuns por diferentes povos da América Latina que têm resultado em sucesso de proteção das suas terras? Ou seja, tem algo que é comum a todos esses povos para proteger os seus territórios, David? Bem, em termos dos sistemas de produção e de consumo, já falei alguns deles. O fato que a ganaderia extensiva não seja uma parte, não tem grandes fazendas de gado nos povos indígenas da América Latina, é um fator fundamental em todo o continente, não? E igual a pouco uso de agricultura mecanizada, mas enquanto a práticas mais de gerenciamento o automapeamento, o uso da assembleia para discutir o uso da terra, como vai ser utilizado. Eu entendo porque muitos povos indígenas da América Latina não querem mexer com a exploração da madeira e respeito, mas também tem outros países da América Latina onde o manejo da madeira é uma prática que permite os povos manejar áreas grandes com um bom monitoreio e presença, não? A autodemarcação, não só o mapeamento, mas demarcação física, em muitos lugares é importante, o manejo de fogo, que já falou, essas são algumas das coisas que a gente olha em muitos lugares, cada vez mais na América Latina. Cada vez mais o uso da tecnologia dos drones, e isso também se ha volto muito mais comum. Bom, agora chegou o momento de dizer adeus. Eu queria, Toia e David, que vocês rapidamente fizessem uma mensagem geral. E vamos fazer essa mensagem, David e Toia, de esperança, né? A gente tem falado muito de problemas, mas é bom falar, né, no que a gente aprendeu aqui, no que vocês têm de experiência,
falar nessa questão de esperança. David, por favor. Para mim, a grande esperança é que nos últimos 5 anos tenha crescido muito em toda a América Latina o entendimento de toda a população, ou cada vez mais da população, que os povos indígenas são os seus aliados estratégicos-chave para a sua própria vida, para a sua própria proteção, para seu clima, para seus alimentos, e esse dá o início de um diálogo intercultural entre os povos indígenas e os povos não indígenas para, junto, caminhar em buscar soluções. Grato. Toia. Com relação aos povos indígenas, né, a gente tem visto que mais pessoas têm se agregado, né, a essa luta grande que é dos povos indígenas, não só da sociedade brasileira, mas da internacional e dos parceiros, né? E juntos vamos construindo, né, quebrando as barreiras que ainda existem, né, contra os povos indígenas, as políticas negacionistas, né? E aí nós juntos vamos quebrando essas barreiras, né? Eu vejo que isso é uma grande esperança que nós estamos construindo aqui no Brasil, principalmente relacionado aos povos indígenas, né? Foram os primeiros a cair em campo quando o Brasil começou a retroceder, né? E aí a população ouve o chamado e aí, né, a gente cresce bastante esse movimento aí, né? Então, a única esperança que eu vejo para derrotar é a união de todos, para o bem comum do país, né? Toia, David. E só dizer que olhando líderes como Toia é uma grande inspiração e uma grande razão de optimismo também. Exatamente. Eu acho que cada vez mais nós temos brasileiros valorosos que fazem parte dessa imensa área verde, protegendo essa área de floresta. Eu sempre costumo dizer que as pessoas acham que os povos indígenas não são povos indígenas de brasileiros que fazem muito por esse país e precisam serem reconhecidos por essa cidadania, esse patriotismo que os indígenas têm em fazer os esforços de manterem as suas tradições e protegerem o Estado brasileiro de um futuro mais problemático do ponto de vista não só climático, David, mas do ponto de vista de cidadania social, de bondade humana, vamos dizer assim. Então, eu quero agradecer muito a vocês dois por essa excelente conversa. Fico muito grato, David, a você por ter feito esse esforço através do relatório. Acho que essas são coisas importantíssimas. Espero que a gente tenha isso bastante disseminado. Toia, não preciso dizer o orgulho que a gente tem de parceria com você e liderança fantástica, entre várias outras, que não tem medo de enfrentar a situação que está hoje, que é bem ameaçadora. Então, a vocês dois, muito obrigado. Só queria aqui avisar a todos que nos acompanham e agradecer a todos por estarem conosco hoje. O próximo episódio desse ciclo do Amazônia vai ser no dia 1º agora do 7, às 14 horas também, e nós vamos falar sobre duas coisas importantes, David e Toia: como a gente junta os saberes tradicionais indígenas com a ciência, o que a gente chama em inglês de mainstream science, e como que a gente pode usar a combinação dessas duas coisas para promover mais cidadania e mais desenvolvimento sustentável na Amazônia. Nós teremos o Antônio Nobre, do INPRE, falando conosco, a Cineia do Vale, a Uapixana do CIR, do Conselho Indigenista de Roraima. A Cineia é uma liderança fantástica, assim como o Toia. Tenho muito orgulho de tê-la nesse próximo evento, e vai ser moderado pela Marta Fellow, que é uma cientista aqui do Instituto do IPAM.
Então, a todos, muito obrigado. Foi muito bom. Eu realmente gostaria de ficar mais tempo, mas não dá. Um abraço, Toia e David. Espero outros momentos juntos. Um abraço a todos. Obrigado pela audiência, gente.